A uma légua, pouco mais ou menos, da antiga vila de Tamanduá, na província de Minas Gerais, e a pouca distância da estrada que vai para a vizinha, Vila da Formiga, via-se, há de haver, 40 anos, uma pequena e pobre casa, mas alva e risonha e nova. Era uma bela tarde de janeiro. Dois meninos brincavam à sombra das paineiras. Um rapazinho de 12 a 13 anos e uma menina que parecia ser pouco mais nova do que ele. O menino se chamava Eugênio e a menina Margarida. Vamos, Eugênio, já está tarde. Vamos apertar os bezerros e tocar as acas pelo redomão. Pois vamos lá, Margarida. Por que mamãe não te dá uma bezerrinha? Qual? Aquela vermelhinha. Ela combina bem com você. Ora, não vê que ela não me dá? Faz tanto tempo que Giginha me prometeu me dar uma bezerrinha, mas até hoje eu tô esperando. Quando Margarida possuía 2 anos, ela se afastou de sua criada e sumiu da visão de Eugênio. Após algumas horas, acha Margarida enroscada por uma cobra e ela começou a brincar com um pau, junto com a cobra. Assim, a mãe de Margarida, assustada, entrou em pânico e após um tempo, a cobra foi-se embora e deixou a menina em paz. Escravos, procurem a cobra e mate-a! Não mate a cobra. Ela não fez nada, minha filha. Em vez de morder ela, apenas lambia a Margarida. Mas, voltando para o início da história, Eugênio vai para Congonhas, ao seminário, separando-se de sua companheira. Eugênio era bom na parte de ser padre, mas todo recreio, hora de orar, hora de estudo, de alguma forma conseguia sentir falta de sua Margarida. E ao traduzir os livros Tristes de Óvidio e as Ecóglas de Virgílio, começou a fazer poemas para Margarida. Até que um dia, o diretor padre-mestre, isso mesmo, diretor padre-mestre, descobriu os poemas e chamou Eugênio à sua sala. Eugênio, diga-me, que papéis são esses? Desculpe-me, senhor padre, mas é que há uma imagem de uma garota que mora na minha fazenda que anda me perturbando. E assim fiz esses poemas para ela. Então, a partir de hoje, terás mais tempo para o estudo, para esquecer essa garota. Não quero ver mais você escrevendo esses poemas. Assim, os pais começaram a perguntar se passaria as férias com a família, e o diretor padre falava que não poderia passar as férias com a família, até que 4 anos depois deixou-o voltar para casa por um tempo. Após um tempo, o garoto e Margarida foram passear e conversaram várias coisas, até que Margarida o levou para um lugar e falou o seguinte. Mas me promete uma coisa? O quê? Promete que eu vou ser a primeira a me confessar pra você, já que eu tenho tanta vergonha e medo de confessar pra outros padres. Prometo. Estava escurecendo, então Belina chamou-os para voltarem para casa. A tia Umbelina não queria deixar os dois a sós, mas como dava muita tarefada, sempre havia alguns momentos, alguns intervalos. Mas não passava de abraços e aperto de mão. Mais tarde, depois de algum tempo, Eugênio decidiu dizer algo que ele sempre quis dizer aos seus pais. Mamãe, mas o que, meu filho? Diga. Eu não quero mais ser padre. Eugênio guardava isso em si, e sempre quis dizer isso, e sentiu-se aliviado. A mãe de Eugênio, automaticamente, pensa que é por conta de Margarida, e Eugênio até tentou defender a Margarida, sua mãe, mas ele foi proibido, não sair de lá e o ameaça mudar de volta para o seminário. Eugênio ficou muito triste e indignado. A mãe de Eugênio era fanática e supersticiosa. A aventura na cobra do corpo de Margarida nunca lhe saiu da cabeça, então ele começou a achar que aquela cobra era o demônio, que agora Margarida não era mesmo e estava tentando tirar Eugênio da vocação. Alguns dias depois da proibição de Eugênio à casa de Umbelina, estava em grande animação. Vira e mexe tem gente saindo e entrando na casa. Matava-se frangos, fornos sempre abertos, e acreditava ser que era até uma festa, talvez um casamento. Quem sabe tinha um piquezinho lá, né? Mas não era nada disso. O que estava vendo na casa de Umbelina era um tirão. Umbelina convidou amigas e comadres para passar alguns dias. À noite havia toques, cantigas, folguedos, já gritou de alegria e fulver, o que fez ele recobrar o espírito. Alguns rapazes eram atraídos pela beleza de Margarida, mas eram rejeitados e nunca sabiam o porquê das festas. Porém, havia um rapaz de 25 anos chamado Luciano, que era atraído por Margarida, e após ele ver a intimidade entre ela e Eugênio, ele ferveu de ciúmes. Como estava tendo uma dança, Luciano convida a Margarida, mas é recusado, então decide chamar Eugênio, já que a dança era de 3 ou mais pessoas. Então vem esse mocinho sentado ao seu lado. Eu não sei dançar. Deveras, não venha com isso, é uma desculpa. É deveras, mas eu nunca dancei na minha vida. Então por que você veio? Horas para ver. Luciano, irritado, percebe que Eugênio fugiu de casa e decide se vingar de alguma forma. Luciano ameaça contar para o pai de Eugênio que ele mentiu, mas Eugênio fala que não tem problema nenhum. Após todo esse chilique de Luciano, Umbelina o expulsa e é aplaudida. Muito bem, Umbelina.
Depois de um tempo, Eugênio vai para a casa de seu primo, para passar alguns dias, no caso 2, como prometido. E Eugênio sabia que era aquele fato, e alguma hora chegaram ao ouvido de seu pai. Passados 2 dias, Antunes veio buscar Eugênio, e no caminho não mostra que sabe algo, mas quando chega, é chamado para uma conversinha, né? Você não acha que deveria voltar para o seminário? Mas eu não estive em nenhuma astúcia. Apenas fui para a casa do meu primo. Mas eu não te autorizei a ir ao mutirão. Eugênio percebe que não ia dar certo, então ficou de cabeça baixa. Após um tempo, ainda na conversa, Eugênio fala que não quer ser padre, mas seu pai acha que é por conta de Margarida, então o manda de volta para o seminário. Eugênio passou noites febril com insônias e pesadelos. Nas horas de estudo, Eugênio se debruçava sobre os livros e leu muito pouco. Os novos seminaristas achavam que ele era um idiota. Porém, eles queriam saber o que Eugênio faz na sala do padre mestre diretor. O pai de Eugênio havia mandado uma carta para ele, falando sobre os desvios de Eugênio, pedindo para tirar esse paixão de Eugênio. Mas um ano havia se passado e o padre não conseguiu tirar esse desânimo do garoto. Antunes decide expulsar Margarida e Umbelina da fazenda, após Margarida não querer se casar. Eles foram morar com a irmã de Umbelina. Umbelina não pesou nessa mudança, mas Margarida realmente ficou muito triste com a saída. Já depois de um tempo, Eugênio já estava com 19 anos e estava em uma luta entre amor e religião. Após um tempo, Eugênio percebe que realmente Margarida estava morta e quem estava lá era o demônio. Eugênio ia contar ao padre-mestre as vitórias que tinha conseguido, a manifestar-lhe inabalável resolução, que se achava de tornar ordens sacras e até para as fileiras dos filhos de São Vicente de Paulo, quando o próprio mestre o chamou para o seu cubículo por um recado. Senhor Eugênio, recebi uma carta do Senhor seu pai, em que nela contém uma informação muito importante. Fala de meus pais? Não. A respeito disso, estão cheios de saúde, louvado seja Deus. É outra coisa. Então é de Margarida? Sim. Essa menina que foi criada na casa dos seus pais e sua companheira desde a infância. Por que você está exaltado? Por quê? Porque Margarida é infiel. Ela se casou-se. Esqueceu-se de mim tão rápido e casou-se com outra pessoa. Filho, isso é um sinal de Deus. A essa revelação, estava o livro atordoado, como se um raio houvesse estalado junto a ele. Apenas pôde murmurar com lábios trêmulos. Eugênio então começa a sofrer, assim como que a cura. A alma do mancebo, que era até então um foco de chamas açoitadas por ventos tempestuosos, converteu-se em um limbo silencioso, gélido e sombrio, onde não havia eco nem para a dor, nem para a luzia, o reflexo de uma esperança. Banidos da fazenda dos senhores Antunes, Margarida e Umbelina se mudam a uma casinha de uma tia ainda mais pobre que elas, e como as duas já estavam velhas, Margarida que provia a subsistência do grupo. Já se passaram 7 anos desde a despedida de Eugênio, e Margarida, embora robusta e sadia, sofria um grande mal de coração, que se não fosse pela sua força, iria levá-la a sucumbir, e somente uma coisa ainda lhe dava ânimo. Lhe vigoravam o corpo, a vontade de ver seu amado, e o dever de viver para sua pobre e desamparada mãe. E, ainda pior, Umbelina morre pela velhice e doenças, deixando Margarida órfã, somente com uma esperança, ver o seu querido, amado de novo. E poucos meses depois da morte de sua mãe, chegou ao ouvido da menina que Eugênio havia tomado ordens. Daí em diante, ela não contou mais com a vida. Margarida levantou-se e começou a rezar o Ângelus. Uma súbita ansiedade, afortando-lhe o coração, a sufocou-se e quase lançou-o por uma terra sem sentidos. Margarida teve um triste pressentimento. Depois de muito tempo, Eugênio volta à sua terra natal, a vila de Tamanduá. Era um padre alto, de tez clara, de fisionomia, há um tempo grave e serena, de um tipo nobre e regular. Todavia, na fronte larga e pálida, via-se uma sombra de sofrimento íntimo. Uma ligeira nuvem de melancolia dudava um pouco a limpidez de seus grandes olhos azuis. Tinha também, como eles, no alto da cabeça, uma tonsura e trazia sobre o peito um crucifixo de metal. Todos os amigos e pessoas da vila vieram lá na casa cumprimentá-lo, e essas lembranças dos locais o deixavam em um estado ruim, com muitas inquietações. Avistando em distância a casinha de Umbelina, já tombada em ruínas e abafada entre o mantagal que lhe crescia em roda, sentiu uma nuvem de tristeza afogar-lhe no coração. Minha tia,
eu estou muito doente. Eu sinto que a qualquer momento eu posso morrer, como se tivesse uma gaveta no meu coração. Chame o vigário. Eu quero me confessar. Não fales assim, menina. Chamar o vigário para quê? O que está sentindo, minha filha? Era noite encerrada. Havia menos de meia dúzia de pessoas na sala. Bateram na porta e alguém procurava o senhor Eugênio. Então o padre, depois de se desculpar-se de todas as suas visitas pelo urgente imprevisto, tomou seu chapéu triangular e seu bastão, e foi lá. Eles pararam na entrada de uma casinha, e surgiu na porta uma velhinha, tendo na mão uma candeia de ferro, de luz, frouxa e vacilante. O padre estava com o coração açoitado, com as mais violentas agitações. De coração mole e extremamente impressionável, não tinha força para lutar contra a tempestade medonha que dentro dele se suscitava. Ele estava se arrependendo muito de ter feito essa decisão, ter tomado o timão tão superior às suas forças. Eu sei, a Umbelina, essa morreu. A filha, como talvez já saibas, casou-se e creio que está andando por aí mesmo. O que eu tenho a temer? Ela está morta para mim. Casou-se. Apenas recordo-me de paixão e fogo. Eugênio estava em uma perturbação imensa e, entrando em casa, ele não quis ver nenhuma pessoa a fim de esconder sua perturbação que o agitava. E como a noite já ia avançando, recolheu-se sozinho em seu aposento. A noite passou, entregue às mais horríveis tribulações. No dia seguinte, perguntando-lhe o pai quem era, e como é a pessoa a quem tinha ido confessar, respondeu laconicamente. Como seus pais se reparassem e começassem a se inquietar com a palidez e extrema hesitação nervosa em que o viam, para subtrair-se a seus olhares e perguntas, apenas acabou de almoçar mal e rapidamente saiu, a pretexto de dar um passeio e ver algumas pessoas conhecidas. É um rapazinho que quer falar com vossa reverendíssima. O que queres, filho? Eu venho da parte de uma pobre mulher. Me pedir ao Senhor, pelo amor de Deus, confesse a pessoa que acha ser a morte. E essa pessoa que me chama, ela está com grande risco de morte? Está sim, Senhor. Se não fosse por isso, não estaria aqui incomodando o Senhor Padre. Neste caso, não há outro remédio além de acudir-lhe? Onde mora? É longe? Quem irei confessar? Não, Senhor, é na povoação. Você pode ir a pé, é aqui perto. Meu Deus, Margarida, você que veio se confessar, vejo que está pálida e um pouco sadia. Meu Deus, Eugênio, é você, meu marido. Meu Deus, me desculpe, eu havia me tornado padre por isso. Tudo bem, eu estava mal, pálida e triste, mas eu sinto que agora com você aqui eu vou ficar melhor. Amanhã a gente pode se encontrar, tá bom? No dia de domingo, Eugênio iria realizar sua primeira missa na vila de Tamanduá. O pai fazia uma grande festa e havia convidado a melhor gente do lugar. E também muitos parentes que tinham batizados e casamentos a serem feitos estavam esperando a vinda de Eugênio para ser feito por ele. Por isso ele teve que chegar mais cedo para realizar estes batizados e casamentos. Eugênio estava muito aflito. O padre estava de palidez cadavérica, e seus olhos esvairados expendiam de quando em quando lampejos torvos e sombrios, e sinistros pensamentos lhe ondeavam, desencontrando-os pela mente agitada. Margarida, não morra. Você apenas sente uma deplorável apreensão. Ah, que terrível celibato. O palo forçou e o cavo que até dundava ao fronte e desempenou atabalhoadamente sem saber que trava-língua o que fazia sua cruel e fúnebre tarefa. Chegando ao consultório, depois de ter dito ao sacristão que os batizos dos casamentos se faziam depois da missa, debruçou-se sobre a credência e, escondendo o rosto entre as mãos, ficou-lhe imóvel por largo tempo, chorando e orando a Deus, enquanto as pessoas em companhia de seu pai apenas diziam e conversavam, falando mal, ou provavelmente dizendo que não era um padre, e sim apenas um garoto. Naquele angustioso momento, a fim de evitar conversas e olhares curiosos, matou imediatamente de revestir-se. Todavia, um amigo que, estando ao pé dele, havia notado sua extrema palidez e o transtorno das feições. Padre, o senhor está bem? Parece
Acho melhor não fazer a missa hoje.